Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Noite maravilhosa. Estamos aqui para adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite, mas eu quero dizer que você veio para o local certo. Nós vamos fazer a leitura da poderosa palavra de Deus, e eu creio que o Espírito Santo está aqui essa noite. Ele vai ter liberdade, Ele tem liberdade de agir aqui na minha vida como um vaso, como um instrumento. Que a palavra que seja ministrada hoje não seja direto do coração do homem, pensado pelo homem, mas venha do trono do céu. Que Deus, Ele fala com você hoje. Eu gosto muito de, antes de iniciar, falar de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus. Então acalma o teu coração. Eu não sei como é que você veio essa noite, mas muitos vêm aqui já para adorar. A vida está boa, está tudo bem, mas muitos estão doentes, passando por luta no relacionamento, com pessoas em hospital, angustiados, depressivos. Mas eu quero te dizer que quem se encontra com Jesus não sai do jeito que veio. Jesus, Ele tem poder. Jesus, Ele é maravilhoso. Vamos fazer a leitura. Tome a palavra de Deus. A leitura hoje está no Evangelho de Cristo, segundo São Marcos. O capítulo é o capítulo 2. Eu costumo dizer que não existe, 4 evangelhos. Existe um evangelho e 4 evangelistas. O evangelho é o de Cristo. E os evangelistas são os que falaram sobre Cristo. Evangelho de Cristo segundo São Marcos, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 12. A minha tradução aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Fique atento. Não desvie seu pensamento, que você possa estar atento para receber a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Repita comigo, Jesus estava em casa. Ele está em casa essa noite também. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Meu Deus! Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E levantou-se, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônicos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Quem pode glorificar o nome do Senhor por a sua palavra? Amados, ele não voltou para casa do jeito que ele estava. Jesus disse: pega a tua maca, tu estava caído, agora volta de pé andando. Que maravilha! Eu quero falar esta noite sobre Jesus Cristo. Através desse texto, através dessa leitura, nós vamos falar de Jesus. Jesus, amados, ele nasceu em Belém, na Judéia. Ele foi morar um período no Egito. Logo depois, Jesus Cristo foi com seus pais para uma região da Galileia chamada Nazaré.
Quando Jesus deu início ao seu ministério, após ser batizado por João no Rio Jordão, ele foi morar numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, provavelmente ali na casa de Pedro. A leitura que fizemos no capítulo 2 nos diz que Jesus estava em Cafarnaum. Também podemos ver que havia muitas pessoas reunidas ali na casa, como nós vemos no versículo 2. No versículo 2 nós podemos ver do capítulo 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Havia tantas pessoas ali que não havia lugar nem junto à porta. Todos queriam ver Jesus. Todos queriam ouvir Jesus. O texto nos diz que ele estava pregando a palavra de Deus. Amados, mas por que tantas pessoas estavam ali? O que elas queriam com Jesus Cristo? O que elas buscavam em Jesus Cristo? O que você veio fazer aqui essa noite? O que você busca em Jesus Cristo? O que essas pessoas tinham ouvido, o que elas sabiam sobre Jesus, que faziam que aquela casa onde Jesus estava estivesse tão cheia, a ponto que não cabia mais um pé de ninguém, ninguém passava naquela porta. Eu fiquei meditando sobre isso. O que levou tantas pessoas a buscar Jesus? Nós podemos entender isso, mas nós podemos entender fazendo uma pequena leitura nos versículos anteriores. E a gente vai fazer aqui uma pequena leitura breve nos versículos anteriores e logo em seguida a gente volta para o capítulo 2. Porque eu pedi a Deus e disse: Senhor, por qual motivo essa casa estava tão cheia? Por que essas pessoas queriam ouvir, ver Jesus? Por que lotou? Por que tanta gente saiu da cidade para ir àquela casa? Qual era a motivação dessas pessoas, amados? No capítulo 1, versículo 28, quem tiver com a Bíblia aberta acompanha, versículo 28 nos diz: as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Existia a região da Galileia onde tinha a cidade de Cafarnaum, existia outras cidades também na região da Galileia. E o versículo 28 nos diz que notícias se espalharam ao seu respeito. E eu quero trazer aqui 4 notícias, eu quero destacar 4 notícias que estavam sendo espalhadas na região da Galileia, que as pessoas ouviam, que as pessoas comentavam, que espalhavam, e quem ouvia dizia: eu quero ir até Jesus. Eu quero ter um encontro com Jesus. O que estava sendo comentado, o que estava sendo dito por essas pessoas, que notícias estavam sendo espalhadas acerca de Jesus Cristo? Primeira notícia: eles estavam falando que João falou de Jesus Cristo. João havia anunciado a muitas pessoas que viria alguém mais poderoso do que ele. E quem era João? João Batista era um profeta que era muito admirado pelas pessoas naquela época. João nasceu de um milagre. Seu pai Zacarias, sua mãe Isabel eram avançados em idade, não poderia gerar mais. E ali um anjo, quando Zacarias estava ministrando no templo, diante do altar do incenso, disse para ele: Zacarias, você vai gerar um filho. E aquele menino, João Batista, realmente nasceu. E todos perguntavam: quem é esse João? Quando João Batista começou a levar a notícia de que viria alguém mais poderoso do que ele, as pessoas tinham João Batista em autoestima. Era um grande profeta, era um homem poderoso em palavras. As pessoas iam confessando os seus pecados, iam sendo batizadas no Rio Jordão para arrependimento, confessando os pecados para perdão de pecados. João Batista estava preparando o caminho para Jesus. E muitas pessoas diziam: um profeta grande. Muitos pensavam até que ele era o Messias, que ele era Elias. Levitas e sacerdotes foram enviados para perguntar: João, tu és o Elias? Tu és o Messias? E ele disse: não, eu não sou, mas tem alguém que é mais poderoso do que eu. Tem alguém que eu não sou digno de me abaixar para amarrar as suas sandálias. Ele é muito mais poderoso do que eu. João estava falando de Jesus Cristo. E essa notícia estava sendo espalhada. A Bíblia nos diz
que toda a Judéia, toda Jerusalém até João, e João dizia: vem alguém que é mais poderoso do que eu, ele é poderoso, aplanem o caminho, endireitem as veredas para o nosso Senhor passar. Era a notícia, estava sendo espalhada, e as pessoas estavam comentando. João, ele disse quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava pensando sobre a questão do cordeiro e Deus me trouxe algo interessante. Quando as pessoas levavam um cordeiro até o átrio, até o altar ali, do holocausto, do sacrifício, o sacerdote, ele não examinava a pessoa, ele examinava o cordeiro. Ele olhava se o cordeiro era perfeito, ele olhava se o cordeiro tinha defeito. E quando Jesus veio, João falou: eis o Cordeiro de Deus. Era um cordeiro perfeito, era alguém perfeito. João estava dizendo: ele sim pode tirar o pecado do mundo. Não foi um cordeiro para ser enviado como uma pessoa levava seu próprio cordeiro pelos seus pecados, não, era pelo pecado do mundo, pelo meu e pelo seu pecado. E essas notícias foram se espalhando, e todos estavam comentando: esse homem que apareceu aí, João falou dele, João deu testemunho dele, João disse que ele era o Cordeiro de Deus, João disse que ele era maior do que ele. Então eu quero conhecer esse homem, eu quero conhecer Jesus, eu quero ir até Jesus. Se João falou que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é poderoso, se João dá testemunho dele, eu quero ir até a casa dele, eu quero ter um encontro com Jesus. Essa era uma das notícias. A segunda notícia era que Jesus ensinava com autoridade e as pessoas ficavam maravilhadas. Jesus, ele ensinava com autoridade, a palavra entrava no coração, na divisão da alma. Quem ouvia Jesus sentia a necessidade de mudar, de nascer de novo, de abandonar o pecado, o erro. Se não, vejamos aqui no versículo 22 do capítulo 1. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quem ouvia Jesus voltava para sua casa refletivo. Jesus falava de amor, Jesus falava de perdão ao próximo, Jesus falava na oração do Pai Nosso ensinando. Jesus dizia: não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Jesus, ele tinha palavras de poder, e quem ouvia Jesus sentia seu coração se movendo. Jesus, ele ensinava com autoridade, essas notícias se espalhavam, as pessoas diziam: quando eu fui ouvir Jesus, algo mudou na minha vida. Ele fala com autoridade, ele fala como quem conhece, ele tem intimidade com o Pai. E as notícias se espalharam. Terceira notícia: Jesus libertava pessoas de espíritos imundos. Olha que grande notícia. As pessoas estavam comentando: olha, aquele Jesus de Nazaré numa sinagoga, um homem possesso, um homem endemoniado com autoridade. Ele olhou e disse: sai dele. E ele foi liberto. Você imagina essa notícia sendo espalhada? E talvez alguém que tivesse um parente endemoniado, possesso. Nós encontramos nas escrituras demônio que até lançava a pessoa no chão, no fogo. Essa pessoa ele liberta? Liberta. Pois eu quero ir até a casa de Jesus se ele liberta. Eu quero ouvir uma palavra do céu se ele tem palavras de poder e autoridade. Se João falou dele, eu quero conhecer onde é que ele mora. Lá em Cafarnaum, está na casa de Pedro. A cidade estava lá, todo mundo queria conhecer Jesus Cristo. Quarta notícia: Jesus curava várias doenças. A cidade estava lá. Talvez aquela pessoa com uma doença incurável, talvez aquela pessoa que já viesse lutando com remédios, tentando a medicina da época que não era tão avançada como a de hoje, ouviu a notícia, um testemunho de alguém que disse: eu fui me encontrar com ele na casa dele e fui curado. Eu levei o meu filho, eu levei a minha filha. Eu ouvi dizer que fulaninho foi até lá na casa de Jesus e lá ele encontrou a cura, porque a Bíblia diz que ele curava muitos. Era uma notícia grande, era uma notícia tremenda. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio. E todos estavam espalhando essa notícia. As pessoas começaram a espalhar essa notícia por toda a região da Galileia, como nós podemos ver no versículo 28 do capítulo 1. As notícias ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Estava sendo comentado um grande profeta, um grande homem. Como é maravilhoso estar na presença de Jesus. Como é maravilhoso ir até Jesus.
Como é maravilhoso receber uma bênção de Jesus. Como é maravilhoso receber uma palavra de Jesus. Todos queriam estar ali. Mas havia uma notícia que ainda não havia sido espalhada, que muitos não sabiam. Eles sabiam que João Batista falava de Jesus. Eles estavam sabendo que Jesus tinha autoridade. Eles estavam sabendo que Jesus tinha poder sobre espíritos imundos, porque Ele é poderoso, porque Ele tem autoridade. Eles sabiam que Jesus curava de várias doenças, mas o que eles não sabiam ainda era que Jesus podia perdoar pecados. Eles iriam ver agora no capítulo 2, que o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele tinha a autoridade de Deus para perdoar pecado. Jesus, Ele tem autoridade para perdoar o meu e o teu pecado. Jesus, Ele é poderoso. Era uma notícia que todos iriam ver, e muitos iriam até dizer: está blasfemando, mas nós vamos ver isso adiante. Ainda no capítulo 1, vemos que devido às notícias sobre o que falaram quem Jesus era, o que Ele fazia, aonde Ele estava, a multidão foi até a casa dele. A multidão estava ali na porta. Quem entrou, entrou. Quem não entrou ficava na porta, ou então ficava fora. E quem estava dentro não queria sair, porque ele dizia: eu não saio daqui porque eu quero estar com o mestre. Eu quero ouvir Jesus. Eu imagino a cena dentro daquela casa, Jesus pregando a palavra, Jesus curando, Jesus libertando. Quem queria sair dali? Quem está perto de Jesus quer sair perto de Jesus? Ninguém. Estar perto de Jesus é maravilhoso. Mas Jesus não ficou só em Cafarnaum. Jesus veio também aos povos vizinhos pregar as boas novas. Veja no versículo 38 do capítulo 1. Versículo 38. Olha o que diz. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que vim. Amados, aqui também no versículo 32, Jesus já tinha estado nessa casa, e toda a cidade estava naquela casa também. No capítulo 2 também, e no capítulo 1, no versículo 32 também, nos diz ali, versículo 33, se reuniu toda a cidade à porta da casa de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus curou, que Jesus sarou, que Jesus expulsava demônios, que Jesus não permitia que os demônios falassem. Ele tinha autoridade, Ele tem autoridade, só que Jesus também cansava. A palavra diz que de madrugada, no versículo 35 do capítulo 1, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto orar. Na noite, na madrugada, depois de curar tantas pessoas, depois de expulsar tantos demônios ali, de trazer palavras de vida, ele foi para um canto orar. Mas a Bíblia diz que as pessoas queriam cura, que as pessoas queriam mais. No versículo 36 nos diz: Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e o encontraram e disseram: todos estão te procurando, Jesus. As pessoas querem ser curadas, as pessoas querem ser libertas, as pessoas querem te ouvir. Mas Jesus falou para eles: é necessário que eu pregue também a palavra de Deus a todos os outros que não ouviram. Para isso eu vim. Como é importante pregar o evangelho. Você imagina que em Cafarnaum tantas pessoas estavam recebendo essa maravilha. A casa de Jesus era em Cafarnaum, mas ele dizia: eu tenho que pregar em outros locais, porque a tua família também precisa receber, os teus amigos precisam receber, os teus parentes precisam receber. Jesus, ele foi por toda a Galileia, pregando o evangelho, pregando a palavra, pregando as boas notícias do céu para os homens, pregando as boas novas. É necessário pregar. É necessário que a palavra chegue naquele teu familiar que não tem mais esperança, que não mais acredita, que está preso, que vive no mundo. Que o evangelho chegue e ele diga: só o Senhor é Deus, eu quero mudar. Jesus estava fazendo isso. Ele disse: é necessário que eu saia e pregue o evangelho, pregue as boas novas, não somente aqui, mas a todos que precisam, pois para isso vim, pregar as boas novas. Então, chegamos no capítulo 2, a princípio onde iniciamos. No capítulo 2, Jesus, depois de pregar por todas as regiões da Galileia, ele volta para a cidade de Cafarnaum. Ele chega em casa. Jesus está em casa. E pessoas estavam ali de modo que não havia nem lugar junto à porta. Aonde Jesus ia, multidões eram atraídos pela presença de Jesus.
Quem não queria ser curado? Quem não queria ser liberto? Quem não queria ouvir uma palavra de sabedoria, uma palavra do alto, uma palavra viva, uma palavra de Jesus? Todos queriam, todos queriam. Amados, mas muitos que iam até Jesus não tinham o menor interesse de ter um relacionamento com Ele. Só queriam receber bênção, só queriam receber cura, só queriam ser libertos. E muitos, terminavam e iam embora e esqueciam que Jesus existia. Só que Jesus não quer isso. Ele quer ter uma intimidade com você. Ele não quer só resolver o teu problema. Ele não quer só te livrar. Ele não quer só tirar a angústia. Ele não quer só te salvar do inferno, do pecado, da morte. Ele diz: eu quero estar com você aonde você for. Eu quero ser luz na tua vida. Eu quero te dar o Espírito Santo, para que Ele possa te guiar, te dar o fruto do Espírito. Longanimidade, amor, paz, paciência, domínio próprio, mansidão. Eu quero te dar algo que a carne não te dá. Eu quero te dar algo que o mundo não te dá. Jesus quer te dar algo que vem do alto, do céu, da parte de Deus. Pessoas ouviam as notícias sobre Jesus, se aglomeravam, recebiam e indo embora. Mas Jesus não quer que você vá embora sem Ele. Ele diz: você veio e volte para a sua casa com a minha presença. Esteja aqui na presença do Senhor. Pessoas buscavam por libertação, por cura, mas esqueciam que o melhor era estar na presença de Jesus. Jesus fez, Ele faz, Ele continua a fazer o que Ele fez ali. Jesus está na casa. Jesus, Ele pode fazer. Aquele que vem até Jesus, Ele diz na palavra dele: aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que vem a mim jamais terá sede, aquele que vem a mim, que o Pai me deu, jamais rejeitarei. Você que vem até Jesus, você que busca Jesus na tua vida, você que busca encontrar o Mestre, Ele não está escondido não. Ele disse que o véu foi rasgado. Eu estou disponível para te receber. Talvez seja mais difícil você encontrar um rei, um presidente, do que encontrar Jesus, porque Ele está bem pertinho de você aí agora. Se no teu coração você disser: Senhor, eu estou ouvindo essa palavra, eu quero me encontrar contigo, Senhor. Eu preciso, Senhor, como aquelas pessoas se encontraram, ouvir uma palavra, Senhor, de quem tem autoridade. Senhor, eu preciso ser liberto. Senhor, eu preciso, Senhor, de uma mudança, de um renovo. Eu não vim aqui para voltar o mesmo, Senhor, eu quero ser diferente. Ele está te ouvindo essa noite. Eu não sei o que você está pensando. Eu posso olhar para você, eu não sei o que você está sentindo, mas eu quero dizer que Jesus sabe tudo que você está pensando agora. Tudo que você está sentindo. Ele sabe todas as tuas necessidades. Só Ele pode dizer: vem a mim, que eu posso fazer algo pela tua vida. Somente Jesus. Entre a multidão que estava ali, amados, casa cheia, na porta cheia, em frente à casa, toda a cidade. Disse que tinha um paralítico, carregado por 4 homens, estava ali também. Mas se eu dizer para vocês, ele não podia entrar não. Ele não podia entrar. Como é que entra com a porta cheia? Como é que entra com a casa cheia? Como é que passa com alguém onde todos querem ficar e ninguém quer sair? Ninguém quer sair de perto de Jesus. E aquele homem estava fora. Versículo 3: vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus. Como é terrível não poder ir até Jesus. Você tem a oportunidade hoje de estar na presença de Jesus. Como deve ter sido angustiante lá fora, aquele paralítico sem poder se mover, aqueles homens chegando e dizendo: ei, deixa a gente entrar. Talvez as pessoas disseram: pega a fila, eu estou aqui, você não passa não. Ou imagina a angústia desse homem querendo ser curado, levado pelos amigos, e não podendo, o texto diz, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Tem horas que é preciso romper, tem horas que é preciso ter coragem para chegar. E quando eu digo romper, eles tiveram que romper uma multidão, eles tiveram que romper um telhado. O que é que você tem que romper na sua vida para chegar até Jesus? Às vezes tem coisa na sua vida que você vem, senta, ouve, mas você não consegue entrar na casa espiritualmente. Por quê? Porque tem algo que te impede de descer até Jesus, de estar na presença de Jesus. Eu quero acreditar que esses homens que levaram um paralítico, pegaram o homem da sua casa, botaram numa maca, pegaram nas 4 pontas e disseram: nós vamos levar você até Jesus. Era um amigo dele,
Porque amigo de verdade te leva até Cristo. Amigos de verdade dizem: ei, tem um Senhor e um Salvador para cuidar da tua vida. Esse é teu amigo de verdade. Se alguém te trouxe aqui essa noite, pode olhar para essa pessoa e dizer: obrigado, meu amigo, porque você veio para casa, você veio aonde Ele está, você veio para a presença do Senhor Jesus Cristo. Amigos de verdade te levam até Cristo. Talvez, amado, talvez o texto não diz, mas para aquele homem não havia mais esperança. Ele era paralítico. Se foi até Jesus é porque não tinha mais jeito. Se foi até Cristo é porque não tinha mais como ele se recuperar. Talvez ele tivesse desistido. Talvez ele estivesse no canto, naquela cama, sem a alegria de viver, triste por aquele problema. Mas olha como é importante alguém chegar e dizer: ei, não fique triste mais não, porque eu ouvi falar que Jesus cura. Ora labachuri elabás. Que notícia maravilhosa quando alguém chega para você e diz: ei, tem jeito. Quem disse que não tem jeito? Olha as notícias se espalhando, chegou até o paralítico. Ei, talvez deitado. Você ouviu falar de Jesus? Eu ouvi dizer que Ele cura. Eu ouvi dizer que os demônios saem gritando porque não suporta a palavra de poder. Na presença de Jesus, todo mal vai embora, porque Ele é luz. Talvez a esperança, a chama de esperança tenha ido embora. Mas quando a notícia sobre o Senhor Jesus chega, a coisa muda. A coisa muda porque Jesus, Ele é maravilhoso. Até que 4 homens chegaram e disseram: nós vamos te levar até Ele. Talvez essa noite, eu quero fazer um comparativo sim. Eu esteja falando com algum paralítico, mas eu ando para cima e para baixo, mas eu digo paralítico espiritual. Não tem coragem de se mexer, de tomar uma decisão. Porque o paralítico teve que tomar uma decisão também. Ter coragem de ser carregado, ter coragem de ser levado até Jesus. Talvez você tenha perdido a fé. Talvez você tenha perdido a esperança, as forças, mas eu quero dizer que essa noite o Senhor vai renovar as tuas forças. Essa noite vai ter renovo na tua vida, porque a palavra, as boas novas, as notícias de Jesus chegou para você esta noite. E é a mesma, Ele continua o mesmo, Ele não mudou, Ele faz e Ele pode fazer. Mas qual é a tua fé? Qual é a tua fé? Jesus pode mudar. Talvez, eu quero falar isso para que mexa com a sua mente, seu coração, sim. Porque tem coisas que a palavra, ela arranca a raiz, ela tira do fundo, ela tira das trevas e traz para a luz. A palavra diz que muitos não querem vir até Jesus Cristo, porque quando vêm, as trevas são reveladas. Você talvez esteja aqui essa noite e a palavra está trazendo à tona algo que você não quer lembrar, que você tem vergonha, que você tem medo, mas a luz traz para Jesus dizer: está na hora de deixar, de abandonar, de mudar, está na hora de um renovo. Ninguém volta para casa igual. Nós lemos que no final de tudo, Jesus diz: pega a maca e agora nela que te carrega, mas não é tu que carrega ela. O paralítico, ele mudou, ele não voltou igual. Talvez você não acredita, pessoas não acreditam em você. Talvez pessoas digam: não tem jeito, você não muda mais não, você não abandona isso aí não. Talvez seja algo interno no coração, talvez seja um vício, talvez seja algo, prostituição, talvez seja uma personalidade, algo que você dentro de casa não consegue. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele pode mudar a tua história. Versículo 4 diz, versículo 4 do capítulo 2: não podendo levá-lo até Jesus, moveram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca que estava deitado para dia. Que cena! Você parou para pensar sobre isso? Você imagina um teto desse abrindo, as pessoas arrancando esse forro aí, e um paralítico descendo, e uma casa cheia, todo mundo olhando. Talvez na casa de Pedro, será que Pedro gostou disso? Casa sendo destruída, o teto. Eu fiquei imaginando essa cena, porque isso é real, aconteceu. Jesus numa casa, o teto ali sendo furado, um paralítico descendo, porque aqueles 4 estavam dizendo: você tem que se encontrar com Jesus, tem que romper, precisa romper algo, precisa passar pela multidão.
Precisa romper. O que é que precisa ser rompido na tua vida? É romper, é quebrar, é tirar, é passar para que você possa se encontrar com Cristo. Eles podiam entrar pela porta? Não. Ele diz, nós vamos romper esse telhado, mas nós rompemos, mas nós se encontramos com o Mestre. Jesus está aqui essa noite. Lembra do que eu estou dizendo, eu vou durante o resto da pregação, eu vou dizer, você tem que romper. Qual é a multidão que está impedindo de você chegar até Cristo? Qual é a multidão? Qual é o problema? Qual é a situação? O inimigo, ele quer te prender. O inimigo, ele quer que você continue do jeito que você está, paralítico, parado, dizendo que não tem mais esperança. Mas aí a mensagem chega. Mas aí as boas novas chegam. Eita glória, aí a esperança chega. Eu não sei se aquele paralítico podia falar, mas talvez, é mesmo, ele cura. É mesmo, ele tem poder. É mesmo, a esperança volta, porque quando nós falamos de Jesus, a fé se acende. Nós estamos falando daquele que tudo pode, daquele que caminha sobre as águas, daquele que tem poder. Você esta noite está na presença dele. Lembre, há 2000 anos atrás, Jesus estava numa casa em Cafarnaum. E 2000 anos depois ele está aqui, falando contigo. Eu imagino aqui agora, que quando eles desceram, pense bem comigo, vamos ver se isso não é um pensamento lógico. Quando o paralítico desceu, o que é que ele queria? Ser o quê? Curado. Agora você imagina, você vem até a igreja, você quer ser curado, aí de repente Jesus olhou, desceu, teus pecados estão perdoados. Aí de repente o lá de cima olha do telhado, rapaz, entrou um homem para ser curado, e os pecados são perdoados. A gente trouxe um homem para ser curado e Jesus perdoa pecado. Eu quero dizer que Jesus sabe do que você precisa mais do que você. Tinha algo na vida daquele homem que nem ele mesmo sabia, que os amigos não sabiam, que precisava de perdão de pecados. Versículo 2, capítulo 4 nos diz: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, moveram a cobertura. Eles romperam para entrar até Jesus. Eles romperam. Aqueles homens podiam ter desistido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, tem até que hora, pastor? 5? Não vai dar tempo não, mas vai dar para fazer alguma coisa aqui. Aqui o filho está morrendo aqui, mas aqueles homens podiam ter desistido quando viram a multidão. Não podia. Vamos imaginar que chegou na porta da casa de Jesus, viu a multidão, viu. Vamos voltar para casa, meu filho. Mesmo jeito que nós viemos, nós volta. Por quê? Porque aí tem problema. Não dá para a gente entrar. A multidão é intransponível. Eu quero dizer que você não deve desistir, não. Não desista quando vê a multidão. Não desista. Você tentou, não deu. Mas não desista, porque Jesus está na casa. Algo pode acontecer. Tem pessoas que desistem na primeira dificuldade. Tem pessoas que desistem na primeira luta. Tem pessoas que no problema recua. Por ter recebido um não de alguém, desiste. A prova não deu certo, o concurso não deu certo, o salário não deu certo, o emprego não deu certo, o exame não deu certo, e recua. E Deus diz: o milagre está chegando. Não pare não. Se ele estivesse parado e voltado para casa, não tinha acontecido. Mas nós vamos romper e o milagre vai chegar, porque eu não vou vir na presença de Jesus e voltar do mesmo jeito. Eu quero o meu milagre, eu quero mudar, eu quero sair andando. Isso é maravilhoso. Acreditar que Jesus pode fazer algo grande na tua vida. Ei, Jesus pode fazer algo grande na tua vida. Eu sinto essa palavra. Tem algo grande esta noite. Jesus disse que esse rolo compressor, que esse peso não vai ficar sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Se você prosseguir, você vai conseguir. Não pare. Jesus está na casa, mas é preciso você romper o problema. Mas é preciso você lembrar: Senhor, chegou a hora. Eu vou romper. A porta não dá, eu vou subir em cima. Cheguei em cima, não tem como passar. Mas eu vou quebrar, eu vou romper. Você imagina quando eles romperam ali, eles puderam ver Jesus.
Meu Deus, meu Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Terrível é não acreditar, terrível é viver sem fé. Terrível é ser uma pessoa amargurada que não crê nas coisas do alto. A Bíblia diz, é o mais miserável, é aquele que só crê no natural. Sabe por quê? Porque só vive o natural, não vive o sobrenatural, não vive o extraordinário, não vive o milagre. Ali tinham homens, a Bíblia diz, versículo 6 do capítulo 2, estavam ali reunidos os homens no seu íntimo, dizendo: quem é que pode perdoar pecado? Quem é que pode perdoar pecado? Não seja sem fé. Receba essa palavra hoje, porque Jesus tem autoridade para fazer algo na tua vida. Veja, esses homens saíram dali sem nada, mas o paralítico saiu andando na frente de todo mundo, porque teve fé. Porque teve fé. Amados, Jesus, no versículo 5, ele diz: filhos, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus sabia que o mais importante era que os pecados fossem perdoados. Jesus sabe mais da tua vida do que você próprio. Ele sabe o que você precisa. Jesus faz sempre o maior para você. Você não percebe, Ele tem